Bom dia a todos. Esse é o 12º painel de análise dos impactos do novo coronavírus na economia, no social e no ambiental do Estado do Rio de Janeiro. E hoje a gente vai focar no impacto para o setor de tecnologia da informação e comunicação, um setor que é um dos mais importantes aqui no Estado do Rio de Janeiro, e por reunir diversas empresas inovadoras e estão fazendo a diferença. Então, a gente vai poder hoje conversar com o presidente do Sindicato das Empresas de Informática do Estado do Rio de Janeiro, TI Rio, Benito Paré, e com a presidente da Associação de Empresas de Tecnologia da Informação, a SESP-RJ, Maria Luísa Reis. Sejam bem-vindos os dois. Os dois integram o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico aqui da Alerj e têm dado contribuições importantíssimas para pensar o desenvolvimento econômico do Estado. Então, assim, a gente poder fazer essa análise de conjuntura num momento tão crítico do Estado e do país e do mundo é muito importante. Então, vou passar a palavra para o Benito, que vai começar aí essa exposição. Seja bem-vindo, Benito. Obrigado, Geisa. Bom dia para você, bom dia para Maria Luísa, bom dia para quem nos acompanha nesta apresentação. Eu realmente contribuir para a reflexão sobre o que está acontecendo e o impacto que tem, em especial, sobre nossas empresas, é algo muito importante. Nós temos nos preocupado com esse tema. E temos, inclusive, desenvolvido 2 estudos, 2 pesquisas que realizamos no final do mês de abril e realizamos agora, no final, estamos em maio, não, final, eu já estou perdendo até a ideia do mês. Nós realizamos uma no final de março e outra no final de abril. E as 2 pesquisas nos dão um sinal, embora seja uma amostra, obviamente, era voluntária a resposta, mas, de qualquer maneira, era fundamental que a gente pudesse avaliar o que as empresas estavam pensando sobre o assunto. Uma característica importante é que, ao longo desse momento em que nós estamos fazendo levantamentos, nós temos tido uma sucessão de medidas provisórias que tem influído muito sobre a vida de nossas empresas, principalmente na sua relação com seus empregados, com seus colaboradores. Nós nos preocupamos muito com esse aspecto e, principalmente, na última medida provisória, a 936, já tem tanto número que já até esqueço. Nós fizemos, inclusive, um aditivo com o Sindicato dos Trabalhadores. Aliás, foi poucos, eu desconheço que algum sindicato laboral na área de informática ou de patronal tenha feito um acordo desse gênero, mas foi muito trabalhoso, demorou 2 dias, 2 meses, mas isso foi um instrumento importante para dar uma sustentação jurídica às empresas em geral, ou seja, porque há muitas dúvidas sobre as interpretações das próprias medidas provisórias, como poderiam ser utilizadas ou como não poderiam ser utilizadas. E sempre há um risco, muitas empresas, inclusive, levantaram essa questão, de que no futuro poderiam haver questionamentos jurídicos, judiciais, com relação a determinadas decisões. Então, a gente se preocupou muito nisso. Isso foi um lado da nossa preocupação de dar esse embasamento jurídico, esse apoio jurídico. Só para você ter ideia da dúvida, vocês terem ideia da dúvida que surgiram desde que começou esse processo todo, de março, final de março, na segunda quinzena, nesses 2 meses, nós atendemos quase 1 milhar de consultas de empresas sobre decisões a serem tomadas. É uma coisa até, eu diria, que fora do normal, né? Porque a gente sempre tem muitas consultas jurídicas dadas pelas empresas, até porque o pessoal quer interpretações da convenção coletiva, dos aditivos, dos acordos, etc. Mas, nesse caso específico, a gente percebeu uma angústia muito grande das empresas com relação a que caminhos tomarem e de que forma tomar esses caminhos. Então, realmente, esse número inusitado, digamos assim, de consultas, denota esse tipo de preocupação.
Essa era uma pequena introdução que eu queria fazer sobre o tema para a gente sentir que, obviamente, eu não creio que seja uma coisa exclusiva do nosso setor de atividades, mas, em geral, todo mundo está muito preocupado, ninguém sabe muito bem para que caminho vai, né? Agora, um pouco antes de começar o nosso diálogo, nossa conversa, eu estava vendo que, nesse momento, está sendo discutida o relatório da medida provisória, ou seja, está andando essa medida provisória, a última, que define os caminhos das possibilidades que você tem com relação a questões tributárias, suspensão de contrato de trabalho, etc. E ninguém sabe muito bem, há várias propostas, há várias possibilidades, extensão de prazo, alguns tipos de mudança, etc. Então, esse quadro jurídico que se enquadra sobre as empresas, ela tem trazido realmente muitas preocupações, e para o nosso setor em especial também. Eu queria destacar, como primeiro ponto da nossa reflexão sobre o assunto, é que, diferentemente de outros setores de atividade, realmente o setor de tecnologia de informação foi um dos setores que tomaram decisões realmente um pouco diferentes na crise. Apenas 11% das empresas, em nosso estudo que nós fizemos, fizeram algum tipo ou de demissão ou de antecipação de férias. Isso não significa que todos os quadros funcionários, mas utilizaram esses dois instrumentos, o que denota um pequeno número de empresas, apenas 11%, que há uma preocupação muito grande nas empresas de TI em geral de preservar os seus quadros técnicos, o que é muito bom. É muito bom porque os quadros técnicos numa empresa de tecnologia como as nossas, se eles forem depredados, digamos assim, ela teria um problema muito sério como consequência futura, porque você vai retomar como? Isso aqui não é uma atividade não qualificada que você pode, pura e simplesmente, contrata e demite e tudo bem. Isso aqui, para você criar um quadro técnico, é muito demorado e muito lento dentro desse processo. A própria utilização dos termos da MP 936, que te permitia fazer suspensão de contrato, em parte, no todo, etc., ela foi realmente muito pouco utilizada. Apenas 1/3 das empresas utilizaram de alguma forma esse tipo de mecanismo. Agora, uma coisa que ficou clara nos dois estudos é que a utilização do home office foi algo utilizado por todos, ou seja, todas as empresas. Isso caracteriza, talvez, um rumo futuro de formas de trabalho dentro das empresas. Por quê? Porque as empresas perceberam claramente que elas podiam desenvolver os seus produtos, as suas consultorias, as suas assessorias, a sua carteira de clientes, com um trabalho remoto, inclusive, daquilo que poderia ser feito. Ou seja, não apenas naquilo que deveria ser atividade de desenvolvimento, mas também aquilo que seria de atendimento a clientes. E isso foi uma coisa muito interessante, porque modifica a forma de trabalho para muitas empresas e abre perspectivas. Eu acho que aquele esquema de um esquema de cooperação maior, de colaboração entre empresas, ela pode realmente ser muito importante como decorrência desta experiência dolorosa, porém real, que estamos vivendo em geral. Eu acho que essa totalidade, ou seja, todas as empresas, de alguma maneira, utilizavam isso. Então, como segundo aspecto, esse é fundamental, ou seja, a preocupação de manutenção do quadro técnico, do quadro estratégico, digamos assim, das empresas, e, ao mesmo tempo, a utilização do trabalho remoto como um mecanismo importante. E nesse trabalho remoto, ressalto ainda que não é apenas o trabalho de aquilo que é feito a encomenda da própria empresa, mas também em termos de assistência aos seus clientes, dando assessoria, dando consultas. E uma coisa muito interessante é que a gente detectou que a maioria das assessorias são feitas ou por WhatsApp ou até por e-mail, que o pessoal precisa realmente, porque são perguntas pontuais, bem objetivas e claras, e isso tem permitido um atendimento importante por parte
da equipe técnica junto à clientela das empresas. Agora, eu queria observar que talvez a maior dificuldade que a gente tem, disto que eu dizia que era um avanço, um ponto muito importante do que estava acontecendo, foi a dificuldade com a internet, ou seja, realmente uma parcela muito significativa das empresas, dos funcionários, dos colaboradores, em dificuldade de ter uma internet boa, razoável, para poder fazer os seus trabalhos e as suas comunicações com a empresa e entre as próprias equipes de colaboradores. Isso realmente é uma dificuldade e talvez nós sejamos os mais prejudicados, digamos assim, com uma infraestrutura que tem muitas deficiências na internet em geral. Isso foi um ponto muito detectado em geral e sempre apontado como um ponto de reclamação daquilo que poderia ser feito. Então, se de um lado estamos fazendo o trabalho à distância, estamos fazendo esse trabalho à distância com muitas limitações e muitas dificuldades. Agora, eu creio que há pontos que começaram a se marcar muito claramente, que eu acho que é que, embora a carteira de clientes tenha se permanecido razoavelmente bem, a gente tem tido uma pressão muito forte sobre as empresas em modificação dos seus contratos, em diminuição dos seus valores. Eu acho que não é exclusivo do nosso setor, porque, obviamente, que os nossos clientes estão dentro do mercado, são de todas as áreas, é horizontal, e tem tido muitas diminuições de contrato, eu diria, embora em pequena escala, mas tem tido um cancelamento de contrato em muitos casos. Muitas vezes não é o cancelamento total da relação da empresa com os seus clientes, mas diminuição de alguns dos contratos e alguns dos processos. Isso é complicado, porque obviamente que isso tem dificultado a própria realidade das empresas em termos do seu caixa, né? Ou seja, ela fica mais fraca, se enfraquece mais, etc. Mas, de qualquer maneira, há uma relação com a clientela que eu acho que tem sido mantida de uma maneira bastante, eu diria que satisfatória para o quadro atual. Talvez em outros setores de atividade isto não seja tão marcante. Agora, alguns aspectos importantes é que essa carteira de cliente também, diferentemente, houve uma evolução, inclusive, entre a primeira e a segunda pesquisa, em que a gente começamos a detectar reclamação de inadimplência. Ou seja, além de ter alguns cancelamentos, algumas diminuições de contrato, estão tendo problemas de inadimplência. Não significa que tem uma inadimplência final, mas significa atrasos de pagamento, dificuldades, e isso cria um problema sério para as nossas empresas, porque, obviamente, que muitas vezes a prioridade dos clientes acabam sendo outras, e não necessariamente os contratos que têm com as nossas empresas de TI. Ou seja, alguns projetos ligados aos avanços tecnológicos das próprias empresas, a esse mundo da sociedade digital, acaba sendo retardado e, se de um lado isto vai criar uma dificuldade agora, espera-se que no futuro isto dê nova agilidade, enfim, novo dinamismo nas atividades. Agora, veja, há um problema sério que é detectado desde todos os estudos, é o acesso ao crédito. Nós precisamos de acesso ao crédito. Não somos só nós que temos dificuldade de acesso ao crédito. Historicamente, o setor de serviços sempre teve muita dificuldade por não ter garantias sólidas, ativos, que possa apresentar como garantia dos seus empréstimos. E isso é muito sério, porque no momento em que você tem grau de inadimplência, alguma diminuição de contrato, embora você esteja fazendo esforço para manter o seu corpo técnico, por ele ser estratégico, se as empresas não têm acesso ao crédito, isso vai comprometer o seu próprio futuro. Então, uma das questões mais importantes é essa. A segunda, que a gente detecta, é a questão da inadimplência tributária, ou seja, numa hora de dificuldade, obviamente, que no rol de prioridades a ser atendidos no pagamento das empresas, a questão tributária é importante. Então, nós temos, inclusive, tentado insistir muito com a prefeitura
A Prefeitura de São Paulo já tinha tomado medidas com relação a adiamento do ISS, no pagamento do ISS, postergando para permitir que esse caixa não tivesse sido tão afetado, mas isso tivesse uma possibilidade de que a Prefeitura, e temos tentado isto por vários meios, negociar com a Prefeitura que o ISS, que é o principal imposto do setor de serviço no momento ainda, fosse postergado para aliviar o caixa nesse momento que o pessoal está vivendo. Nós estamos muito preocupados, falando de tributos, com relação à entrada em vigor da cobrança do ICMS sobre as nossas empresas. Então, isto é um negócio muito importante, nós estamos tentando todos os meios e caminhos possíveis, imagináveis, já víamos desde o ano passado, 2 anos já vimos discutindo, quando isso estava a nível federal, através de adesão a ações diretas de inconstitucionalidade, que a gente consiga realmente que o Supremo Tribunal Federal julgue a questão da incidência do ICMS sobre o ISS. Há uma nítida inconstitucionalidade na bitributação, porque já temos uma lei complementar específica que define o nosso setor como alguém vinculado às ações das prefeituras e à cobrança do ISS. Mas foi cobrado o ICMS, já foi implantado, está em vigor, e nós estamos realmente muito preocupados com isso. Quando você colocava, Geis, algumas questões a gente levava ao legislativo, nós gostaríamos de propor que houvesse realmente uma discussão em termos da nossa Comissão de Tecnologia, Comissão de Finanças, etc., uma discussão sobre esse problema da bitributação que implica na cobrança do ICMS. Eu acho que isso é muito estratégico para nós e é uma grande ameaça, porque ninguém sabe se, de repente, além de pagar o ISS, vai ter que pagar o ICMS, porque eu não conheço nenhuma prefeitura que esteja disposta a abrir mão de cobrar o seu tributo, até compreensivelmente. E cobrar o ICMS ainda em atividades que navegam pela internet, e hoje tudo navega pela internet, fica uma coisa muito complicada. Os termos, inclusive, da mudança do Código Tributário, que trata do ICMS, é sujeito a muitas dúvidas de interpretação. E nós sabemos que sempre que há dúvida de interpretação, quem se prejudica são as empresas, porque aí fica na mão da máquina burocrática, do poder fiscalizador, de avaliar se deve ou não cobrar o ICMS. Então, isso é uma coisa, pior negócio que você tem é quando você tem uma interpretação que possa representar dúvidas. Acho que o Estado dispõe de mecanismos para poder apoiar o nosso setor, que tem que ser considerado estratégico, e isso acho que cabe ao próprio legislativo influir de alguma maneira, seja através dos fundos de apoio ao desenvolvimento tecnológico, vinculados à FAPEG, a FATEC, e, por outro lado, o próprio agente de fomento da prefeitura, que poderia criar alguns recursos adicionais. Então, eu creio que essas duas questões são muito importantes para serem discutidas pelo legislativo, para que a gente saia um pouco da esfera burocrática da discussão desses temas. Então, eu acho que, para garantir o futuro, e o Rio de Janeiro tem perdido muito espaço, nós cada vez, lamentavelmente, muitas empresas têm fechado suas atividades, têm saído do Estado. Isso temos acompanhado, porque nós, enfim, acompanhamos diariamente no corpo a corpo como é que as empresas acontecem, quais as que estão vivas, o que está acontecendo, como que estão diminuindo, e temos sentido que progressivamente ela vem diminuindo essa capacidade. Então, o Estado tem que tomar decisões muito fortes, seja através do fortalecimento, principalmente das empresas que estão maduras, que estão vivas, que estão atuando, através dessas questões tributárias e de crédito, como também para as startups. Eu fico pensando, se eu fosse uma startup, eu já fui uma startup há muitos anos atrás, quando a gente começava um tipo de atividade, qual é a dúvida que você tem na hora que você vai buscar um investidor? Qual é a garantia que você vai dar para ele de que você vai ter condições realmente de enfrentar isso que está aí pela frente em termos tributários? Ou seja, se de repente a tributação vai inviabilizar a tua própria atividade, se você vai ter a linha de crédito para viabilizar
novos investimentos e novas atividades. Ou seja, eu acho que sentimos um grande otimismo por parte das empresas com relação à retomada, com relação aos reinvestimentos e até fundamental, se a gente não torna a sociedade digital viva e ativa, nós teremos muita dificuldade. Eu acho que isso que eu poderia para colocar para iniciar nossa conversa de hoje. Obrigada, Benito. Maria Luísa, presidente da SESPRO RJ, está aqui com a gente. Esse momento de pandemia fez todas as instituições, empresas darem um salto para esse mundo digital, né? Se algumas das atividades ainda não aconteciam nesse ambiente, passaram a acontecer, o home office virou realidade, como bem aponta o Benito, e isso gera oportunidades também para o setor olhar para o futuro como algo que vai se consolidar, quer dizer, não voltaremos ao normal, nós voltaremos a um normal muito diferente do que estávamos acostumados até a primeira quinzena de março desse ano. Eu queria que você falasse um pouco qual a visão que vocês têm desenhado aí a partir da atuação da SESPRO nesse sentido. Obrigada, Geisa Lerge, pelo convite. Estou muito satisfeita de estar aqui compartilhando esse ambiente com o Benito Paré, que é um grande companheiro, foi presidente também da SESPRO. Vou falar aquilo que o Benito fez também, que a gente fez uma pesquisa junto aos nossos associados para saber qual era o cenário, né, que a gente se encontrava, porque a gente tem uma visão, às vezes, particular do nosso grupo mais próximo de convívio, mas a gente tem que avaliar. Então, os cenários das empresas de tecnologia, eu diria que são os seguintes. Aquela empresa que atende o consumidor final, que tem um B2C, né, que a gente chama, e essa empresa, em geral, teve um certo impacto, mas dependendo dos serviços que ela prestava, como as pessoas estão em casa, elas fazem mais uso da tecnologia individualmente, particularmente. Então, essa área não foi tão atingida pela crise, entendendo que as pessoas também ficaram sem dinheiro e também estão com dificuldade. Mas ela teve um uso balanceado pelo maior acesso, em compensação com o menor poder aquisitivo das pessoas. Nós temos as outras empresas, que são aquelas que atendem a empresas diretamente afetadas. Tem B2C, mas normalmente B2C vertical. Então, ele atende a restaurantes, a área de entretenimento, cinemas, teatros, ou shows, eventos presenciais, empresas que atendiam salões de beleza, por exemplo. Essas foram duramente atingidas, porque se elas tinham uma vertical muito especializada, o que é uma coisa positiva do ponto de vista tecnológico, mas elas perderam todos os seus clientes. Então, é uma área que foi bastante atingida e que é um problema mais complexo, porque até o fim da pandemia, até você saber que as coisas vão se normalizar, elas não têm como continuar. Nós temos as empresas que são de tecnologia que atendem a um universo maior, são empresas de tecnologia horizontal, que atendem empresas que são indiretamente afetadas. Essas foram muitas das que o Benito falou. Negociação de valores, porque a empresa cliente, por sua vez, está tendo uma renda menor, não parou, mas tem uma renda menor, ou algumas pararam, outras não. Então, eles começam a ter uma queda no faturamento e, às vezes, uma inadimplência. Quer dizer, uma negociação, né? Quer dizer, alguns rescindiram, outros fizeram renegociação, outros não estão pagando em dia, mas tem algumas empresas que estão pagando em dia, porque são empresas talvez mais sólidas, que atendem grandes empresas, que não tiveram tanta crise. E temos as empresas que atendem o governo. As empresas que atendem o governo, nós tivemos algumas situações. Existe uma instrução normativa do Ministério da Economia que sugeriu que os funcionários terceirizados fossem dispensados, quer dizer, que o contrato fosse suspenso. O que é uma coisa bem impactante, né? Principalmente porque você tem pessoas, né? Pessoas que, de uma hora para outra, perderam suas atividades, ainda que, eventualmente, pudessem até desempenhar alguma tarefa em home office. Então, o governo deu essa instrução, o que a gente acha muito ruim, porque logo o governo que deveria segurar um pouco mais, né, esse impacto, isso foi uma das iniciativas mais imediatas. Logo no início da pandemia, você teve essa instrução do governo cancelar. Mas
outros serviços que não eram necessariamente de empresas terceirizadas, profissionais trabalhando junto ao governo. Esses agentes, as empresas, os governos normalmente mantiveram, entendendo que governos estaduais e municipais, por causa da queda na arrecadação, tiveram um grande impacto também. Então, por exemplo, a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou um corte de 25% em todos os seus contratos. Então, isso impacta bastante. A gente fez uma pesquisa para saber como que as associadas da CESP estavam com algumas iniciativas do governo e que muitas vezes a gente também pediu, né, junto aos governos federais, estaduais, no caso federal. A questão daquele crédito emergencial para pagamento da folha de pagamento. Nós fizemos a pesquisa e 33% tentou obter esse empréstimo. Então, algumas realmente não tentaram obter esse empréstimo. A razão, e depois uma quantidade menor, aqui, na verdade, do conjunto todo, uma quantidade um pouco menor que conseguiu. Quer dizer, dos que tentaram, metade conseguiu, a outra metade não conseguiu. E as razões alegadas por essas empresas associadas é que, o crédito não foi autorizado pelo banco. Nós sabemos que esse crédito foi dado para o BNDES, o BNDES estava cedendo a operação para os bancos. Então, os bancos privados, ou mesmo o Banco do Caixa Econômica, poderiam negociar isso com os critérios do banco. Então, alguns bancos não abriram esse crédito, não concederam crédito, porque acharam que a empresa não estava sólida, por diversas questões, até por questão de garantia, como o Benito citou. Os casos que surpreendeu é porque esse crédito para folha de pagamento vai até 2 salários mínimos. E a gente sabe que em muitos casos, principalmente na área de tecnologia da informação, existem muitos profissionais que ganham mais do que isso. E como é uma área que é forte em mão de obra, quer dizer, a mão de obra é o maior custo dessas empresas, a faixa de faturamento fica fora dos limites e você tem que complementar uma parte grande do valor concedido. Então, esse é o terceiro item aqui. A faixa de faturamento fora do limite significa que só atendia pequenas e médias empresas. Então, a grande empresa, ela não conseguiu, micro e pequena empresa, a empresa de maior porte não conseguiu acessar esse crédito. E muitas vezes ela é que mais precisa, porque ela tem mais gente, ela tem menos, o custo de demissão é muito maior. Então, ela ficou fora desse socorro do governo e, infelizmente, são empresas que estão dando muito emprego, principalmente no nosso estado. Então, é uma coisa a se pensar, porque ela gira muito dinheiro, ela gira muito, fornece oportunidades dentro do nosso estado. Tem o terceiro caso que ele não foi negado, mas o valor só foi para a folha de abril, que foi pago em maio. Então, desse período de março e abril, ainda com a promessa desse pagamento da folha, do empréstimo de folha, as pessoas ficaram, né, as empresas ficaram tensas, porque o dinheiro não chegou e elas tiveram que pagar o final de março e cobrir com as despesas de abril. Muitos até pagam a folha de 15 dias, eu acho que não pode ser feito assim, só pode ser feito no final do mês. Então, isso gerou uma certa tensão para as empresas que fizeram essa solicitação. E outros simplesmente não tiveram a resposta do banco. O banco disse ainda está em processamento e não cedeu. Isso, a gente teve vários empresários que nos consultaram, perguntando o que podia ser feito. E o BNDES falou, não, toda a gestão do crédito é feita pelo banco parceiro, então a gente não tem gerência. E fora as questões do faixa de faturamento e valor que foram definidas pelo governo federal. Outra coisa que a gente pesquisou é se a empresa vai adiar o pagamento do tributo, que foi uma oportunidade. A gente fez até alguns eventos na CESP, que eu vou falar depois, orientando os nossos associados, o público em geral, porque foram eventos abertos, sobre as questões trabalhistas, que foram citadas aqui pelo Benito, questões de adiamento do pagamento de tributo que foram oferecidos. E os especialistas davam recomendações, eram especialistas externos que estavam lá dizendo o que sugeriam ou não. Nesse caso de pagamento de tributo, nos eventos que nós fizemos, os especialistas sugeriram que adiasse, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Nesse caso de pandemia, realmente a gente não sabe quanto tempo a gente vai levar, então
ele recomendou que isso fosse feito, sim, esse adiamento, mas que a contabilidade estivesse bem ciente que esse dinheiro ainda era devido e que futuramente ele vai ter que ser pago. Mas para uma emergência nesse momento seria interessante adiar, mas não passou muito da metade que aderiu a esse adiamento. A gente, nessa pesquisa, perguntou o que é que vocês querem que a gente atue, né, como representantes da associação, junto aos governos, etc., o que a gente poderia trabalhar. E a redução do ISS foi um ponto bem importante, principalmente porque a maioria dos associados está aqui na cidade do Rio de Janeiro, na capital. Foi falado também do adiamento do imposto de renda e da contribuição sobre o lucro, que não entrou no pacote do governo, então eles pediram que a gente pudesse pleitear isso também. E a questão do IPTU, principalmente em certas regiões da cidade do Rio de Janeiro, que o IPTU é um valor muito alto, comparável ao aluguel. Em muitos lugares, o IPTU mensal é comparável ao valor que se paga de aluguel, até porque o valor de aluguel está caindo e praticamente esse IPTU é um valor muito alto. E ele falou, poxa, mas a gente não está nem usando esse espaço mais, porque a gente fomos todos para home office, e isso está muito pesado. A gente também está encaminhando esse pleito à prefeitura. A gente também perguntou uma coisa. Vocês gostariam de ajuda de outras empresas da ACESP e vocês gostariam de oferecer ajuda? E talvez essa pergunta, tendo sido muito genérica, porque também a gente não sabia que tipo de ajuda a gente pode dizer que os outros vão oferecer, porque não seria uma ajuda da ACESP, sim das empresas entre si, as respostas ainda não teve uma linha uniforme. Teve muita oferta de ajuda e teve muito pedido de ajuda. Mas a gente ainda tem que fazer novas iniciativas para entender que tipo de ajuda. Eu até tinha pensado em ajuda de investimento, quer dizer, uma empresa investir na outra, fazer fusões e aproximar essas empresas, mas as coisas não ficaram muito claras nesse pedido. A gente está ainda com esse formulário de pesquisa em aberto e sempre mandando para os nossos associados, porque pode ser uma oportunidade interessante que um ajudar o outro. Como é que a gente está trabalhando o enfrentamento dessa pandemia? Bem, as empresas conseguiram rapidamente ir para home office. Apesar do que citou o Benito, da dificuldade de infraestrutura e rede, a maioria dos funcionários conseguem trabalhar em home office com tranquilidade. Eu diria que o que foi mais citado entre as empresas, nos eventos que nós organizamos, nos grupos que nós organizamos, é que os funcionários que tinham nas empresas um desktop, um computador, passaram a usar seus computadores de casa. E isso, muitas vezes, não tinha performance, não conseguia fazer conexão o tempo todo. Isso era um problema. Já algumas empresas que tinham, os funcionários tinham seus próprios laptops, levaram, também podia ter algum tipo de dificuldade, mas era mais fácil de lidar. E outras empresas que tinham desktop autorizaram seus funcionários a pegar o desktop e levar para casa para fazer esse trabalho. Aparentemente, o home office está sendo um sucesso. Quer dizer, as empresas têm dito que o resultado está sendo bem positivo, elas não tiveram interrupção no seu serviço porque o home office não funcionou a contento. E aí nós fizemos vários eventos falando de bem-estar, falando de questões trabalhistas, falando de operação de software a ser usado para home office, como controlar ponto, como controlar a participação, às vezes nem um ponto, mas a participação no funcionário no momento, na hora de trabalho, né? De um com o outro. Então, se falou várias coisas e nós criamos um grupo dentro da ACESP para citar esses assuntos. E foi criada também uma campanha de enfrentamento e que a gente falou que é entre uma resiliência, a resiliência e a resistência. Então, nós devemos salvar a nossa empresa nesse momento, se preocupar em segurar esse dinheiro que, eventualmente, algumas empresas ainda têm, né, porque não sofreram tanto assim, mas pedir descontos ao seu fornecedor, cancelar algum contrato que naquele momento não está sendo usado, ou a gente deve pensar num ecossistema que logo, logo vai ser necessário de novo, porque a pandemia vai acabar, a gente não sabe quando, mas é certo que ela vai acabar, é certo que vamos ter tratamento, essa situação ela é provisória. E comprometer o nosso ecossistema de trabalho.
E a nossa campanha é em preservar o nosso ecossistema de trabalho. Pedir a conscientização das empresas que têm condições de continuar mantendo os contratos, não só com seus funcionários, mas com os seus fornecedores, seus parceiros, que o façam, para que, quando houver a retomada pós-pandemia, o ambiente não esteja totalmente deteriorado. E aí você, às vezes, não vai conseguir recuperar. E isso é muito importante para empresas altamente especializadas, porque nós vimos aí nesse episódio da pandemia que a gente não tinha no Brasil fábrica para máscara, não tinha fábrica de respirador, não tinha uma série de coisas, porque isso vinha de fora. No momento que a gente agora não cuidar das empresas que nos prestam serviços especializados, porque eventualmente elas não estão sendo usadas, né, para uma determinada atividade, elas vão morrer, porque elas só fazem aquilo, né? Elas são muito especializadas. E aí você não vai ter mais recursos para, dentro do ambiente local, conseguir esse serviço. Então, a gente está apoiando essa campanha de manutenção do ecossistema, porque é estratégico. É muito importante. Aí, quando a gente começou esse grupo e começou a fazer um trabalho falando de home office, falando de saúde, veio a ideia, vamos criar um programa que vai ao ar todas as terças e quintas. Estou com pouco tempo. Foi agora que ela deu um tempão? Agora, que bom. Agora. Todas as terças e quintas, falando de assuntos que estão ligados à pandemia. Então, falamos de governo digital, de paradigmas do home office, chamamos CIOs, chamamos o presidente do Centro de Operações Rio, falamos de vários assuntos e atraiu muita gente, não só nossos associados, mas gente de outros estados, para participar, para debater a respeito desses assuntos que são tão importantes. Então, até sugiro a vocês que acompanhem a nossa programação, que fica no Simpla, então vocês podem procurar a CESP RJ e vai ver a programação de todos esses encontros, todas as terças e quintas às 17 horas. Eu não vou mostrar tudo, não, mas assim, são alguns exemplos, está tudo no YouTube, todos aqueles que já passaram. Como será o futuro, né? Como as oportunidades que vamos ter. Então, nós teremos mais um home office, porque o trabalho em home office foi adotado por todos. E aí, alguns gostaram muito, outros não gostaram tanto, mas certamente essa prática vai ser mais usada. Nós teremos mais reuniões remotas, porque as pessoas muitas vezes exigiam que a gente fosse fazer um encontro, uma reunião presencial, olho no olho, que é sempre bacana, olho no olho, mas a gente se acostumou a usar reunião remota, a gente aprendeu a tecnologia, a gente está craque nisso. Então, é uma coisa que a gente vai começar a fazer com mais frequência, isso é uma oportunidade também. E a TI, sem dúvida alguma, está com mais força. A gente descobriu que as nossas empresas são extremamente importantes para o ecossistema. E, independentemente de a gente estar ganhando mais ou não, que eu acredito que ninguém esteja ganhando mais, a importância desse serviço que a gente está oferecendo, ela já não é mais discutida e não é mais debatida. Isso a gente está convencido que somos muito importantes. E aí eu diria, como o Rio de Janeiro pode se beneficiar desse momento? Eu acho que com a implantação do home office, eu não tenho dúvida que as pessoas gostam de morar no Rio de Janeiro, apesar das situações de violência. É um lugar muito agradável, um lugar com muita oportunidade, com vistas maravilhosas, com mar. E muita gente sai daqui por causa de oportunidade de emprego. Eu acredito que as pessoas podem começar a voltar para cá, porque os empregos vão aparecer mais remotamente, elas vão continuar podendo desempenhar suas atividades fora da sede das empresas ou das filiais, onde elas estiverem. Por outro lado, nós corremos o risco de perder a nossa força de trabalho, porque eles serão contratados também por outras empresas de fora. Nós teremos a oportunidade de oferecer mais as nossas soluções para o mundo, porque o mundo está, sem dúvida alguma, mais conectado. Tanto a partir da capital do interior, quer dizer, o interior pode contratar de outras empresas que estão na capital e as empresas da capital em outros estados, em outros países. Da mesma forma, outras empresas também farão concorrência de forma mais importante. Mas no momento que o Rio de Janeiro estava numa situação um pouco desfavorável, eu acho que a gente tem mais a ganhar do que a perder nesses aspectos.
Nós temos uma outra questão. Nós temos eventos mundiais que a gente pode oferecer online. E a gente vai oferecer agora um evento chamado Cities of Tomorrow, primeira versão online. E nessa oportunidade vamos ter um público do mundo inteiro e palestrantes do mundo inteiro. Então é muito bacana. E isso também é uma forma de chamar atenção para o Rio de Janeiro, porque a gente tem tecnologia, a gente tem grandes eventos, como a gente já fazia antes, mas às vezes não tinha visibilidade externa. Vamos às conclusões, porque eu estou atrasada. A gente sabe que esse negócio do que vai acontecer é muito difícil. Mas eu acredito que nós temos uma grande oportunidade. A tecnologia mostrou seu valor e a sociedade está vendo isso. Porque, às vezes, a gente reclama que o político, né, o deputado, o vereador, o prefeito, o governador ou o presidente da República não veem como a gente é importante, como esse setor é importante. Mas eu acho que agora... Mas eu sempre disse, poxa, mas o governante e o legislador não veem porque a sociedade não vê. Agora, eu acho que a sociedade está vendo com mais clareza a importância da tecnologia, não aquela tecnologia básica, mas a tecnologia de conexão, de serviço, de funcionamento. Os negócios locais, que a gente sempre tocou nessa tecla, precisam se reinventar, precisam adotar práticas digitais, tiveram que fazer na marra isso. O que isso é muito bom, porque dá mais robustez mesmo ao negócio de rua, porque ele precisa vender para o mundo todo, porque o mundo todo está vendendo para a gente aqui. Então, acho que o Rio de Janeiro começou a acordar para esse fato. As campanhas de resistência e não de resiliência, a gente não está deixando se levar e aguentando, a gente está resistindo, a gente está fazendo coisas para manter a economia, estão tornando as associações e a união mais forte. Então, a sociedade está reconhecendo o companheirismo, um ajudando o outro. Eu acho que isso vai ter muitos resultados positivos. Agora, como falou o Benito, a Lei 8795 de 2020, ela fala sobre a tributação do ICMS. Inicialmente, ela tem como pano de fundo a não sonegação no caso de compras digitais, né, em portais digitais, entregas, etc. Mas lá em determinado momento da lei, ela fala sobre tributação de ICMS sobre o software. Isso ficou meio apagado, não ficou claro. Alguns deputados com quem a gente falou nem perceberam assim, mas não ficou muito evidente para eles que isso estava sendo tratado nessa mesma lei. E, de repente, a gente se viu de frente a uma tributação, uma bitributação do software que hoje é tributado como serviço e que vai ser como ICMS. Nós fomos chamados para uma reunião para falar do assunto dessa lei, mas a reunião junto à Secretaria de Fazenda não falou sobre o aspecto do software, somente sobre a questão da sonegação, que é o ponto principal, né? Eu diria assim, a capa dessa lei. Mas a gente, nessa reunião, inclusive, estavam presentes a ABS, a Brasoft, não só a CESP. E demonstra que está todo mundo muito preocupado com como que isso vai ser implantado e que riscos a gente vai ter. Não é a hora de a gente estar preocupando em ter mais uma tributação. Veja bem, é muito dinheiro que uma tributação simples já faz. Duas, uma em cima da outra, é gravíssimo. Então, a gente deixar de pagar ou, de repente, receber orientação, paga um só, porque esse que você se aplica e depois receber uma multa que viabiliza o seu negócio, também ninguém pode continuar. Então, as ações para o futuro seriam: acho que as prefeituras devem investir na manutenção dos negócios locais, isso é muito importante, igualando a cobrança de ICMS aos patamares das demais cidades do mesmo porte. A gente não pode ter uma discrepância aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente tem que ficar atento a isso, isso é muito importante. Devemos manter o estímulo à digitalização dos pequenos negócios e comércios mesmo de rua, porque é isso que vai dar sobrevida a eles. A rua não vai mais pagar ninguém. A rua serve como vitrine, serve como referência às pessoas próximas, mas a gente vai ter que continuar vendendo online, porque é isso que vai dar sobrevida aos negócios. Nós devemos valorizar, inclusive, os negócios locais. E devemos aproveitar a conexão mundial para expandir as fronteiras dos nossos negócios. Isso é essencial. Nós estamos mais conectados, então agora é hora de vender para todo mundo. E aproveitar o momento para contratar também, fora do Rio de Janeiro, bons profissionais, pessoas expoentes, para melhorar cada vez mais a nossa qualidade de serviço. Então, deixa eu só deixar o contato da CESP com vocês no LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram. E desculpe se eu passei um pouco do tempo.
Não, não, tá ótimo. Essas duas apresentações são bastante complementares, dão um cenário aí das preocupações ligadas à legislação, mas também apresentam essa inserção no mundo novo, né? No mundo mais digitalizado, não só do comércio, que é um ponto importante aí de ser avaliado, né? E também pensar de que forma isso pode se aprofundar, entendendo que as necessidades foram mapeadas nesse momento aí de pandemia, mas também no próprio mundo público, né, no setor público, uma vez que o teletrabalho era uma temática ainda explorada pontualmente e está se experienciando muito essa nova forma de atuar, né? Então, quais os tipos de regulamentação que vão precisar girar em torno disso, de que maneira esse teletrabalho precisa também entrar na agenda para gerar uma nova regulamentação, equilibrar aí possíveis questões, até porque há um olhar muito da questão da economia, né? Do não deslocamento, mas também é toda uma necessidade de montar infraestruturas que respondam às necessidades da empresa e a próprio fluxo do serviço. Outro tema importante, eu acho que é a questão da manutenção, né? Quer dizer, todo esse parque digital, tecnológico que as pessoas tinham e que muitas vezes deixavam perecer em casa porque estavam trabalhando e podiam usar o do trabalho, agora precisa todo ser revisto, refeito, e também deve gerar demandas aí para compras de novos equipamentos aí nesse momento. Seria interessante, aí eu queria ver a visão dos dois sobre isso, assim, que tipo a gente falou ano passado muito sobre os desafios do emprego, né? E já se colocava no cenário essa questão do derretimento de vagas de emprego diante das novas realidades que se apontavam. E muita força das startups também, que surgiam para resolver problemas. Esteve recentemente aí um hackathon no meio dessa pandemia, um hackathon mundial, que movimentou aí esse cenário. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essas perspectivas também, né, em relação às startups, o que está aparecendo nesse cenário durante a pandemia e que a gente precisa ficar de olho. A gente já está, desde o ano passado, trabalhando junto à CGI.br, né, CBR, para aumentar a disponibilidade de um ambiente, de um ponto de troca de tráfego do resto do Rio de Janeiro. Você diz que o Rio de Janeiro tem muita infraestrutura? Não tem. Não tem. A gente tem uma infraestrutura razoável aqui no centro da cidade, vai se afastando um pouquinho, a coisa já está ficando difícil. Nós ali em Duque de Caxias já é complicado, Duque de Caxias é aqui do lado. Né? Então, a gente começa a ter uma estrutura complicada, e isso é gravíssimo. Independente da gente ter vivenciado agora isso aqui na pandemia, você vê empresas de telemarketing, que hoje são as indústrias, né, que são as que mais empregam um grande volume de gente, estão se localizando do lado da Central do Brasil. Por quê? Porque o certo seria elas se localizarem lá, onde as pessoas moram, onde tem mais gente disponível, né? Mas elas não conseguem porque não tem uma boa infraestrutura de rede. Então, elas estão aqui na Central do Brasil porque aí o cara sai do trem e vai a pé para lá. Então, isso é ruim, porque isso sobrecarrega o transporte público, isso dificulta o crescimento local de outras empresas que ficam ao redor das grandes empresas. Então, isso é gravíssimo. E agora que o CGI está com uma nova diretoria, foi renovado os conselheiros, eu faço mais um apelo a eles que incentivem a criação dessa infraestrutura mais robusta no Rio de Janeiro. Isso dá resultado, isso é vantajoso, isso se aplica, não há dúvida alguma que na Serra, na Baixada Fluminense, em outros municípios, nós temos a necessidade de uma estrutura de tecnologia de rede mais robusta. Bem, eu queria fazer um comentário. Eu me lembro que a gente já sempre fez uma discussão sobre a questão da nossa infraestrutura e principalmente dos custos dessa infraestrutura, que é uma coisa que preocupa bastante. Nós temos custos altos, elevados, para ter uma infraestrutura que nos atenda a esse tipo de desenvolvimento. Eu tive oportunidade, isso já se passam muitos anos, estamos falando de década de 70, eu me lembro que naquela época nós fizemos uma experiência, eu era gerente no Rio Data Center da PUC,
e naquela oportunidade fizemos uma ligação do Rio de Janeiro com o centro em Petrópolis, com a faculdade do campo da UF, que havia naquele momento em Friburgo. E me lembro que foi uma coisa muito pioneira, porque a gente, quando levou esse assunto para a nossa companhia telefônica, a antiga companhia telefônica brasileira, na época não era nem Telege, foi uma coisa muito pioneira quando fizemos um RJE naquela época. E os problemas que havia, você vê o seguinte, nós tínhamos um instrumento que na época foi criado uma empresa especificamente no âmbito da Embratel para viabilizar a criação e desenvolvimento da infraestrutura. E isso morreu, foi tudo extinto. A gente não tem nenhum ente específico para tratar do incentivo e desenvolvimento da infraestrutura. O Comitê Gestor da Internet, o seu principal atributo é controlar as designações de domínios que você tem. Mas não cabe. Claro que eles, como têm recursos, têm feito outro tipo de atividades. Foi uns 4 anos, 3 anos atrás, 4 anos talvez, a gente fez um esforço, até naquela época se criou um grupo que era liderado pelo Paulo Protásio, Márcio Lax, Henrique Faulaver, e a gente participou, inclusive, para criar um ponto que o CGI forneceria o equipamento. Mas ele forneceria a entrada do equipamento. Mas como é que a gente fazia as conexões? Aí caberia a Prefeitura do Rio de Janeiro fazer esse tipo de investimento, coisa que nunca foi feita. Então, quando você olha, nós fomos pioneiros. A Rede Nacional de Pacote, a RNP, nasceu no Rio de Janeiro. Aliás, até hoje, a RNP, que é uma rede de grande importância, que junta o mundo acadêmico de pesquisa numa rede de alta velocidade, ele foi pioneiro no Rio de Janeiro. Nós começamos isso nos anos 80 e nasceu no Rio de Janeiro. A RNP até hoje é situada e estabelecida a sua sede de pesquisa e desenvolvimento aqui no Rio de Janeiro. Mas nós não conseguimos algo parecido com a iniciativa privada, porque aí falta realmente um papel preponderante que é do Estado e da Prefeitura do Rio de Janeiro e ou das prefeituras próximas, como é o caso de Petrópolis, Niterói, a Baixada Fluminense, que realmente tem que fazer investimento nesse sentido. Eu acho que já houve várias tentativas, mas eu acho que talvez a Avenida Rio Branco seja o ponto que tem mais ligações, possibilidades que você tem de acessar com alta velocidade. Depois foi construído o porto e com uma estrutura realmente super poderosa para a gente poder se desenvolver. E eu sempre me pergunto o seguinte, por que a gente não consegue criar algum tipo de incentivo para que as empresas, quando vão utilizar a internet como insumo das suas atividades, paguem menos impostos, porque a gente sabe perfeitamente que nas comunicações a carga tributária tem um peso gigantesco sobre o preço final cobrado para os usuários. Por que nós não conseguimos um incentivo específico para que essas empresas utilizem esse potencial que está instalado? Por que a gente não usa isto? Porque temos aqui no Rio de Janeiro. Talvez não em todos os lugares que a gente queira, mas temos. Eu me lembro que alguns anos atrás a gente colocar uma ligação na Barra da Tijuca era absolutamente impossível. Hoje em dia não. Tem muitas possibilidades e tem, eu diria, até fatura. Porém, o custo é um elemento inibidor de você utilizar na sua plenitude, seja pelo fornecedor, pelo desenvolvedor, como seja pelos clientes, um uso mais adequado. Mas, pese ao custo elevado que você tem, se nós tivermos uma política tributária que incentive a utilização da rede, a rede poderá se desenvolver com muito mais facilidade. É claro que há outras questões, como antenas, como outras coisas que você tem que investir em infraestrutura, mas acho que isto aqui, se incentivado, nós teremos condições, porque temos a base, a estrutura básica, ela está estabelecida.
hoje é um custo para o estado do Rio de Janeiro não ter essa rede em todo o território fluminense. A gente tem 92 municípios e a gente, quando fala de disponibilidade, fala do centro do Rio de Janeiro, que é a capital, que, na verdade, concentra a maior parte das atividades do estado. Quer dizer, se isso talvez fosse espalhado, você permitiria até o desenvolvimento territorial e outras oportunidades para a TI, não? Mas, Então, gente, isso aí parte do poder público, porque nenhuma empresa vai fazer investimento em lugares onde a demanda é uma demanda potencial. A demanda para se tornar olha real só. é o ovo ou a galinha, né? Nito, olha só, eu tive contato, informação recente, de que o CGI, que realmente é o que controla os domínios, ele pode criar um ponto de troca de tráfego. Esse ponto de troca de tráfego, um pouco mais afastado dos centros, com um volume maior, ele estimula que o pequeno provedor de internet se ligue a ele e não faça uma ligação muito mais longa. Isso reduz o custo do provedor. Então, o provedor poderia ele mesmo fazer o investimento dele até esse ponto de troca. Sem contar que o custo do conteúdo, então, né? O custo do conteúdo fica muito mais baixo para ele, porque ele tem uma série de caches, etc., então ele trafega menos conteúdo. Então, a gente poderia ter, com essas pequenas iniciativas, distribuir o ponto de troca de tráfego, que é o PTT, por diversos pontos no Rio de Janeiro, que é um estado pequeno, né, em termos de dimensão geográfica, e estimular que essas empresas provedoras de rede se conectem a eles. E aí você vai aumentar muito o acesso, porque tem muito provedor pequeno, principalmente no interior e nos bairros, e que são muito bons. Então, eles poderiam fazer esse trabalho. Maria Luísa, eu só queria te observar, e volto novamente a relembrar, que há 4 anos atrás, quando foi a campanha prefeitura, na eleição anterior, se criou um grupo exatamente para discutir, porque esse recurso do CGI, que aqui no Rio de Janeiro nunca foram utilizados, se você olha, por exemplo, o estado de São Paulo, tinha, não me lembro hoje em dia quantos tem, mas tem talvez 200 pontos hoje em dia utilizados. O Rio de Janeiro não tem nenhum. Muito mais. Nenhum. O Rio de Janeiro não tem nenhum. Por que não tem nenhum? Porque ninguém se consegue colocar infraestrutura. O CGI entra com a estrutura básica para você exportar o ponto, mas a infra daquele ponto e daquelas questões cabem ao poder público. E o poder público é omisso. Todas as esferas, na estadual e na municipal. Esse que é o grave problema nós temos. A necessidade de ter uma participação ativa do poder público, porque essas coisas aconteceram em São Paulo, não foi por obra e graça da iniciativa privada apenas. É claro que o papel da iniciativa privada é importante, mas é muito importante você ter o apoio para que isso aconteça. Nós fizemos, há talvez 7 ou 8 anos atrás, um trabalho com os provedores da Rocinha, que havia quase 150 provedores funcionando clandestinamente na Rocinha, para dar uma legalização. E sempre tivemos dificuldades legais, de infraestrutura, de ponto de custo, porque ele depende de uma ligação que, no caso, naquela época, era da Oi, que você tinha que colocar. Então, há um problema, basicamente, insisto mais uma vez, que é um problema de custo, de apoio do poder público, e sem isto não vamos chegar a lugar nenhum. Não pode ter apenas discurso, tem que ter ação prática. E não cabe ao Poder Federal, cabe especificamente aos poderes municipais e estaduais. Eu estou de acordo com você, em nenhum momento estou discutindo, não, estou de acordo, e isso é de extrema importância, então não tem como não pensar nisso de imediato, né? Eu só estou dizendo que realmente eu acho que existe até uma iniciativa privada que está ansiosa por investir, nem isso ela consegue. Então, mais um problema. É importante da gente destacar aqui, quando a gente está falando aí de tentar vislumbrar novos horizontes e principalmente o que tem que ser prioridade nessa atuação em relação ao setor. A gente tem 3 perguntas e uma específica para vocês, Benito e Luísa. Não há falta de um planejamento estratégico na área de ciência, tecnologia e inovação, na opinião de vocês? Eu diria para você que planejamentos a gente já fez muitos.
Eu, nesses anos, já estou ficando... Essa barba branca que está crescendo aqui por causa da pandemia, eu vou ficar aquele... Tinha uma época que tinha o Velho do Rio, não tinha um negócio assim, um personagem da novela. Eu vou ficar mais ou menos assim, porque não vou na barbearia, então minha barba daqui a pouco vai chegar na cintura. Eu já participei de muitos planejamentos. Eu realmente tenho um bocado de... E já andei um bocado, em todos os níveis. O grande nosso problema é a vontade política para você realizar. Eu lamento, mas planejamento é uma questão que muitas vezes fica na teoria. Documentos prevendo objetivos e metas que nunca são realizados tem sido uma prática nacional, não é apenas nossa, local. Então, a realidade é que nós temos que ter uma vontade política, ela tem que ser expressa. Nós temos agora um momento eleitoral que vai começar, as eleições municipais, que espero que, enfim, que se agite e que a gente tenha a possibilidade de discutir com os futuros, com os candidatos, e eventualmente deles sairá o futuro prefeito, como ter uma atividade melhor. E não apenas no Rio de Janeiro, mas nas principais cidades, que, como muito bem lembrou a Maria Luísa, está aí na Baixada, no Grande Rio, nos entornos do Grande Rio, onde se torna mais fácil, inclusive, e que nem aí conseguimos chegar com um planejamento mais eficiente. É impressionante como é que a gente não consegue ter uma atividade que se difunda no Rio de Janeiro. Eu fico com uma inveja de São Paulo e de Minas, incrível, entendeu? Mas há uma coisa muito importante, a Maria Luísa citou como um dos pontos de reivindicação a questão do ISS, da alíquota do ISS. A cidade do Rio de Janeiro é a cidade das capitais do Sudeste que tem a taxa mais elevada de ISS. Enquanto as outras, o ISS é 2%, aqui no Rio é 5%. Eu já não me lembro quantos anos nós brigamos para que o ISS seja reduzido. Nós tivemos, inclusive, até no final do governo do prefeito César Maia, uma proposta de diminuição do ISS que nunca foi votada na Câmara dos Vereadores. Tivemos promessas, segundo depois o prefeito que sucedeu, Eduardo Paes, de ter uma diminuição para 2%. E chegou até um projeto de lei que tramitou durante meses e meses na Câmara dos Vereadores e nunca chegou ao final de ser votado. Nunca houve a vontade política. A questão é essa. Eu insisto muito que, muitas vezes, a vontade política é uma questão fundamental. É definir a prioridade naquilo que você quer fazer. Se você considera que a tecnologia é fundamental para o futuro do desenvolvimento econômico e social do Estado, você vai dar prioridade a isto. Então, isto aqui, essa vontade, é decorrente das ações. E talvez o planejamento apenas para você documentar quais são as ações que devem seguir na sequência adequada para atingir os objetivos. Benito reforçou uma impressão que eu tenho trabalhando no Fórum de Desenvolvimento e debatendo o desenvolvimento econômico do Estado nos mais diversos setores, é que documentos e discussões a respeito do que precisa ser feito já estão prontos, né? Talvez o que falte mesmo seja um fazejamento e não um planejamento. Quer dizer, quem são as mãos, os braços, as mentes que vão estar ali dispostos a levar à frente aquelas propostas e até mostrar a impossibilidade de realização dessas propostas, porque muitas vezes a gente pode pensar que o melhor caminho é um caminho, mas quando você coloca ali na ação, esse caminho não se mostra como sendo mais eficaz. Agora, de fato, a gente se reúne bastante para falar sobre o que precisa ser feito e é um trabalho aí importante de colocar em prática e de conversar sobre o que está sendo feito, né? O que está acontecendo aí no cenário. Maria Luísa. Então, eu achei bem interessante a respeito do planejamento. Esse ano, a gente tinha definido, por conta da iniciativa do governo federal, que seria o ano da inteligência artificial. O governo federal lançou um edital que já estava sendo conversado no início do ano passado, mas que se lançou no final do ano passado, finalzinho. Então, esse ano seria o ano, porque o edital falando de centro de pesquisa, de união com as universidades, etc.
E a gente se preparou para isso. O Benito falou por que a união das universidades, né, não ocorre com as empresas. E eu vi, até me surpreendi, porque eu não imaginava que fosse assim. Eu sou de origem universitária, eu fiz doutorado em engenharia nuclear, na COP, eu fazia pesquisa lá, eu trabalhava, então eu achava, ainda que eu sabia que não tinha uma união muito forte, que era factível, que era uma coisa mais simples. Mas eu vejo que a sociedade ela tem um ponto. Ela imagina que a gente deve incentivar a ciência, e isso é meio... As pessoas acreditam nisso, elas podem até não achar que o dinheiro deveria ser entre o meu e o dinheiro da ciência, eu prefiro o meu, mas as pessoas acreditam que tem que investir na ciência, se tiver dinheiro sobrando, tem que investir. Elas acham, elas entendem que elas têm que usar tecnologia, que o governo tem que usar tecnologia, mas elas não entendem que entre a ciência prática e a tecnologia aplicada tem uma empresa tornando a coisa, fazendo a coisa acontecer. Então, esse investimento e esse prestígio que a indústria da tecnologia da informação tem de pegar essa ciência, transformar num produto, comercializar, é necessário que tenha comércio envolvido, né? Que tenha rendimento para poder se sustentar, para dar empregos, e passar o serviço para o governo e para a sociedade, isso fica no vazio. Então, todo o planejamento que eu vejo até hoje fala: vamos incentivar o desenvolvimento da ciência e tecnologia lá na universidade, vamos estimular as startups até, vamos estimular o uso da tecnologia pela sociedade, pela empresa e pelo governo, e na hora que é o meio do caminho, das empresas que pegam essa informação, essas ideias, e tornam elas factíveis e gera produção, aí isso é desestimulado. Às vezes, ao contrário, é estimulado que se compre fora do Brasil. Usa uma tecnologia fora, isso já está mais barato lá. E surge até um mito de que é melhor, que não é. A gente tem uma tradição, o Benito falou, tem uma tradição incrível. O Brasil é um grande produtor de tecnologia de qualidade, que entrega, que faz isso mas tem que ter um incentivo. Então, esse ponto foge. Então, todo o planejamento até hoje que eu vi fala de ciência, fala de startup, fala do governo, fala de incentivo às empresas a adotarem tecnologia, mas não fala do meio do caminho, que é quem vai fazer. É o que você falou, tem que fazer, o fazejamento, né? Eu acho que esse é o ponto. Se você, a Geisa, me permite, eu queria fazer uma complementação dessa observação. Uma das coisas que mais sempre me preocupou e que comprova muito a questão da vontade política é que talvez o maior contratante de desenvolvimento de tecnologia de ponta na última década, para não ser muito longe, foi a Petrobras. A Petrobras, nós desenvolvemos aqui tecnologia que viabilizou coisas espetaculares que nós temos hoje na exploração do petróleo pelos desenvolvimentos tecnológicos feitos com financiamento da Petrobras. E não apenas na COP, COP, PUC e muitas universidades, mas no Rio de Janeiro, em especial, nós tivemos realmente investimento muito pesado da Petrobras. E eu sempre questionava o seguinte: por que nós não conseguimos que a Petrobras mude a sua política de dizer que o que ela financia é dela e não dizer que o que ela financia deve estar em benefício da sociedade? Eu me lembro que uma vez eu fui a uma reunião, até fui junto com um grupo promovido até pelo Clube de Engenharia naquela época, e eu tive a oportunidade de ter uma discussão com alguns diretores da Petrobras questionando por que a Petrobras não retribuía para a sociedade aquilo que a sociedade tinha dado para ela, que era um monopólio, uma série de privilégios, e por que eles queriam apenas fazer sem contribuir para que o desenvolvimento acontecesse. Nós temos a experiência, na Noruega, por exemplo, do impacto que teve o desenvolvimento da tecnologia para a indústria de petróleo, utilizada, por exemplo, na área médica. Nós temos coisas que são feitas e desenvolvidas que, se não se constituírem em propriedade daquele que está bancando, que no caso era a Petrobras ou a indústria de petróleo onde for, ela pode desenvolver novos produtos e aumentar a competitividade. Por que nós nunca conseguimos isto? Ou seja, nós não conseguimos que determinados desenvolvimentos, por exemplo, que o SERPRO faz como ente público, se transformem em produto. Eu cansei de fazer, ao longo dos anos,
reuniões com diretorias sucessivas do SERPRO, para que a gente transformasse, por exemplo, determinadas prioridades em produtos que incentivassem o desenvolvimento das empresas, porque vão ser as empresas que vão chegar na ponta, vão ser as empresas que vão gerar riqueza. Não vai ser a empresa estatal que vai gerar riqueza. O papel da empresa estatal tem que estar muito claro. Ela tem uma responsabilidade social de incentivar a expansão do desenvolvimento econômico. Isso é fundamental. E citei o caso da Petrobras e do SERPRO, mas poderia ficar aqui o resto do dia citando exemplos de como é que a gente desperdiça as oportunidades e os recursos e não incentiva o desenvolvimento da tecnologia como deveria ser. Há dificuldades aí nesse campo, né, Benito? E aí, assim, tem muitas inovações sendo desenvolvidas nas universidades também. Os núcleos de inovação tecnológica, os NITs, foram criados por lei para tentar viabilizar justamente essa comercialização, esse passo seguinte, né, na incorporação aí, de uma estrutura empresarial para levar à frente esses produtos produzidos. Mas a gente percebe que ainda é um caminho que as pessoas estão descobrindo como fazer, né? Não está claro, a gente tem poucos exemplos, né, dessas inovações ganhando mercado, se expandindo e conseguindo avançar, muito por conta do que a Maria Luísa colocou aqui, que é justamente o recurso para garantir essa vida, né? Que esse ciclo de vida não acabe logo depois da criação do empreendimento. Eu acho que as grandes empresas que contratam serviços de tecnologia no Brasil, elas veem as nossas empresas como grandes alfaiates, artesãos, que fazem trabalho sob encomenda. E elas não conseguem enxergar o ganho de fazer um trabalho, de participar do desenvolvimento, de incentivar a empresa a criar um produto, mas que depois vai ser usado para outra e depois vai ser mais barato para ela. Vai ter uma indústria sólida que não é dependente exclusivamente dela, quer dizer, ela pode até estar em crise, que essa empresa vai resistir porque está vendendo também para um outro. E isso, eu vejo que em outros países é muito claro que eles querem esse incentivo, porque ele vai incentivar a empresa e depois ele vai poder usufruir dessa tecnologia a um custo mais baixo e de forma mais perene. Se você está investindo numa solução só para ela, cheia de detalhezinhos, aí não vai funcionar. Essa visão, eu não tenho certeza se é do governo ou se é uma visão cultural. Eu acho que faz parte da cultura da sociedade, ao encomendar um serviço de tecnologia, pedir algo muito sob encomenda, muito customizado, que acaba, a gente está querendo fazer um produto e ele, não, eu quero desse jeito, não me atende, etc. Não sei, mas eu concordo com o Benito que esse é o problema. Esse é o problema. Existe muito dinheiro investido e que não teve resultado como produto. Bem, a gente está seguindo aí para os últimos minutos da nossa live, do nosso painel online, informando que esse conteúdo vai permanecer disponível no canal do Fórum de Desenvolvimento, pode ser encaminhado, replicado, assistido novamente, e também vai se transformar em podcast, que pode ser baixado nas plataformas de streaming da preferência de vocês. É só buscar por Quero Discutir o Meu Estado, que é o nome do nosso site, é onde a gente tem abrigado todos esses painéis que a gente realiza desde do finalzinho aí de março, constantemente, para analisar os impactos da pandemia nos mais diversos setores. As duas outras perguntas acabam sendo para mim, assim, né? E eu queria responder com a ajuda de vocês, né? Como a Alerj pode ajudar nessa articulação e também como fazer essa articulação com o interior do Estado. Que tipo de atuação a gente pode ter nessa frente? Eu acho que o Fórum tem contribuído aí nos debates, tentando buscar iniciativas nos municípios que deem conta dessa questão da inovação e do papel das cidades nisso. A gente fez um evento em parceria dentro da Rio Info ano passado, que eu achei assim, super importante para pontuar e trazer também a gestão municipal para olhar a importância da tecnologia da informação, não só para adotar essas ações, mas também fomentar que polos de inovação possam surgir e daí isso ser projetar o município, né, e ajudar a alimentar esse ecossistema. Mas assim, eu acho que vocês
como instituições que atuam no fórum e estão sempre atuando na Assembleia, poderiam falar também um pouco das expectativas, né? De como é que a gente pode trabalhar mais junto ou buscar essa interação e articulação. Eu concordo com você. Aquele evento que você citou no Rio Info, você lembra que foi um esforço bastante grande para a gente trazer alguns municípios representativos, até a gente trouxe uma coisa importante, coisas que eu acho que foram postas, vários municípios importantes, fora dos tradicionais, fora do Rio de Janeiro. Ou seja, tivemos Petrópolis, Niterói, Maricá. Volta Redonda. Volta Redonda, já tinha esquecido Volta Redonda. E foi uma amostra importante do que a gente teria que ter, né? A gente tem sempre tentado fazer uma aproximação muito grande com Petrópolis, por exemplo. Talvez Petrópolis, sempre a gente está em Petrópolis, sempre está lá, coisa e tal. Agora muita gente está se aproximando de Maricá. Bom, eu não sei como é que vão ficar os recursos pós-pandemia de investimento, principalmente para quem depende de royalties. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o papel da Alerj é um papel muito importante. Nós temos, presidindo a Comissão de Ciência e Tecnologia, um parlamentar que tem uma longa história, ou seja, algumas vezes tem alguns parlamentares que ocupam a comando de uma determinada comissão apenas por uma combinação política. Mas, nesse caso, na Comissão de Ciência e Tecnologia em especial, nós temos um parlamentar que tem realmente conhecimento e condição de poder liderar o processo. Me lembro que depois do término daquela reunião do Rio Info, a gente lançou o desafio de construir um fórum permanente para a discussão dessas questões. Lamentavelmente, como você bem diz, o fazer acaba sempre mais complicado do que o propor. E não conseguimos evoluir e desenvolver essa atividade. Eu acho que realmente falta, mais uma vez, a questão da vontade política, da articulação. Eu sempre fico admirado como muitas vezes a gente encontra no mesmo prédio, aquele prédio de Erasmo Braga, que junta várias secretarias, se você consegue imaginar que um andar fale com o outro, entendeu? E que a gente consiga ter algum tipo de articulação mínima para que os recursos sejam utilizados objetivamente na causa do desenvolvimento e do desenvolvimento empresarial, econômico e social do Estado. Isso é um negócio impressionante. Eu me lembro que já vi várias vezes projetos sendo tocados numa área do governo e outra área do governo nem sabe que está sendo desenvolvida e não se articula com ela. É uma coisa impressionante. Eu não consigo ver como é que a gente consegue fazer. Eu não estou culpando aqui o Estado, não. Se você vai para o governo federal, vai ser a mesma coisa. Ou seja, nós temos esse tipo de tradição de a gente não conversar e discutir as questões que são fundamentais para o desenvolvimento. Mas eu acho que a Assembleia Legislativa, eu tenho muito respeito, acho que os parlamentares foram eleitos pelo povo para exercer os seus mandatos. Essa Comissão de Ciência e Tecnologia, ela sempre teve altos e baixos, mas creio que ela tem um papel fundamental para o desenvolvimento dessas ideias e desses projetos. Eu vejo você, Geisa, como uma pessoa excepcional. Você consegue promover essa atração, esses atores que estão no mercado, na economia, para dentro da Alerj, e isso é muito ímpar. E a gente tem que valorizar muito, porque não é toda hora que a gente consegue isso. As pessoas estão ocupadas com os recados dos governantes, as coisas estão acontecendo na sociedade, a mídia, e às vezes não ouve o que o setor produtivo está tendo que falar, está tentando gritar, então você consegue atrair, então isso é muito importante. Nós temos alguns deputados que se aproximam de nós. A gente acredita que ainda falta muita coisa. Toda vez que a gente tem a oportunidade de falar com os deputados, eles são receptivos, eles entendem que é importante, mas talvez, e até governo, né? O governo estadual também, mas na hora que as coisas acontecem, às vezes esquece de pensar como é que isso vai influenciar o nosso setor.
e aí passa batido. E às vezes pesa muito. A gente não é visto hoje como a indústria é vista. Até mesmo gente próxima à tecnologia olha com uma grande admiração para a indústria. Olha quanto emprego que a indústria dá, a indústria é muito importante. A indústria é muito importante, a indústria de manufatura. Mas a tecnologia da informação, ela emprega mais gente. O conjunto de pequenas empresas e até de grandes empresas que atuam no nosso setor são grandes indústrias atuando, que estão gerando impostos, estão gerando empregos que, por sua vez, também geram impostos. Então, essa gente, essa massa de empregos e de tecnologia, e é o que no mundo está mais à frente, não é visto como um setor estratégico. Não enche os olhos, porque a sociedade não percebeu isso. Percebe de uma forma, mas não vê a gente fazendo isso. Então, quando uma indústria automobilística vai entrar, eu falo sempre essa história, entra numa cidade, fica todo mundo feliz, oba, vai ter uma indústria automobilística. Ninguém pensa, oba, vamos ter carro para andar. As pessoas pensam no emprego que a indústria vai oferecer. E quando a gente fala de indústria e tecnologia, fala, opa, tecnologia, eu preciso usar a tecnologia. Mas ninguém pensa, eu preciso de tecnologia para gerar empregos, porque isso é uma indústria importantíssima e estratégica na minha cidade, no meu estado. E aí a gente fala, todos entendem, acham positivo, mas na hora de colocar em prática, na hora de observar as leis, na hora de ver o que está acontecendo, deixa passar coisa como, por exemplo, essa lei que está tributando o ICMS, que, para os deputados com que eu falei, eles nem perceberam que isso tinha acontecido. Então, eu acho que essa comunicação, talvez um pouco da nossa parte, culpa, né, da gente estar mais à frente, junto à legislação, talvez a gente não esteja tão estruturado para isso, não sei dizer, pode acontecer, não estou inventando, mas também a sociedade não está tão preocupada assim com a nossa sobrevivência. Então, acho que isso é uma razão da articulação não funcionar tão bem. Bem, eu acho que não temos mais nenhuma pergunta. A gente vai agora encerrar a exibição online, agradecendo muito a presença de vocês e a participação, Benito, Maria Luísa. A análise de vocês e, principalmente, o olhar também otimista, né, para um futuro que a gente vê fora dessa pandemia, mas muito diferente do que a gente assistia até então, também traz vários desafios aí do que a gente vai precisar fazer, colocar em prática no futuro. Então, ter vocês no fórum, ter as instituições de vocês atuando nesse momento é também de fundamental importância para o Estado do Rio de Janeiro. Certamente, esse é mais um dos vários encontros que a gente tem realizado. A gente tem 2 encontros já agendados, né, painéis que vão debater as barreiras da informalidade para a retomada do crescimento pós-pandemia, no dia 1º de junho, às 10 horas da manhã, e no dia 3 de junho a gente vai ter um painel sobre o projeto, né, de retomada da atividade turística, também às 10 horas da manhã, aqui nesse canal. Então, fica aí o convite para a participação de vocês também, para a gente poder continuar avançando aí nos debates e tentando construir caminhos para a retomada, né? Para a gente poder estar assim, prontos para esse momento de retorno aí às atividades de uma forma um pouco mais próxima. Geisa, antes de você encerrar, eu queria realmente agradecer a tua persistência. A gente se relaciona no fórum já há vários anos. Muitos, não sei nem quantos anos tem um fórum, acho que 8, 10 anos, não é isso? 12. 12 anos. 12 no fórum. Hoje em dia eu estou perdendo a noção do dia da semana, entendeu? Eu chego para mim, tanto faz. Todos os dias são sábado, domingo, não faz nenhuma diferença. Mas 12 anos é muito tempo e a gente sempre tentou incentivar e prestigiar a criação do fórum. É dos poucos espaços que realmente permanece em termos de encontro de ideias e de interesses dos mais diversos possíveis. Passam as instituições, passam as direções, os dirigentes das instituições, mas as instituições permanecem. E realmente o teu trabalho de articulação é realmente muito meritório, muito importante
E eu realmente agradeço muito a você por esse trabalho de 12 anos que você vem desenvolvendo para o desenvolvimento do Rio de Janeiro. Obrigado. E muito obrigado, Maria Luísa, pela paciência de a gente discutir em conjunto, que eu acho que é sempre muito importante. E a gente precisa discutir mais fora das câmaras, né, Maria Luísa? Para a gente poder realmente se juntar melhor e conseguir atingir os objetivos que nós queremos para nossas empresas. Quero agradecer também a você, a Alerj, vocês fazem um trabalho sensacional. Só esses fóruns, só esses debates são fantásticos. Quero agradecer ao Benito, que é sempre muito bom conversar com você, ver a sua opinião. Foi lá naquelas reuniões da SESP fim de ano que eu saio cheia de ideias. Agora eu estou entrando, né, já no meu segundo ano aí, no meu mandato, mas foi muito importante a tua experiência sempre para a gente conduzir as nossas iniciativas. É uma parceria importante, todas as associações, e principalmente o sindicato, aqui junto com as empresas de tecnologia. Obrigada a todos, hein? Obrigada. E aí agora a gente encerra essa nossa exibição aí no YouTube.